Falar sobre a Ucrânia como mestre na guerra de drones já está ficando repetitivo. Mas não podemos negar a realidade. É verdade. O domínio não se deve apenas ao uso de drones pela Ucrânia no campo de batalha. A Ucrânia se destaca ao criar drones novos e cada vez mais aterrorizantes que destroem as forças russas. Outra inovação chegou. A Ucrânia testou o modo exterminador em alguns de seus drones, e os soldados russos caíram como moscas. Os capachos de Putin esperam lutar contra soldados ucranianos. O único alívio dos russos é que o exterminador ainda não os persegue em tempo integral. Em uma matéria de 10 de junho, a revista New Scientist fez a revelação surpreendente de que drones totalmente autônomos não são mais um sonho distante. Eles já existem, e a Ucrânia tem feito testes com eles. Esses testes também não indicaram necessidade de mais trabalho para melhorar os drones. O exterminador, como fabricante de drones, Alexander Kokonovsky, chama a aterrorizante máquina de metal que a Ucrânia enviou aos céus, passou em todos os testes que enfrentou com louvor. Os resultados são simples. O exterminador voou, localizou e eliminou soldados russos, sem sequer o menor vestígio de intervenção humana. Praticamente tudo o que sabemos sobre esse teste vem de Kokonovsky, um dos principais nomes da defesa ucraniana, setor cada vez mais dependente de drones. Ele afirma que o teste do drone exterminador foi único e superou todas as expectativas. A Ucrânia enviou 10 desses drones controlados por IA para os céus próximos às cidades de Bakhmut e Chasiv Yar, e eles fizeram exatamente o que foram projetados para fazer. Soldados russos morreram e equipamentos pegaram fogo. Segundo relatos, 10 drones quadricópteros programados com IA realizaram uma missão de busca e destruição. Esses drones decolaram e voaram até as linhas de frente sem orientação humana, levando cerca de 10 minutos para atravessar de 3 a 5 quilômetros. Ao fim da jornada, cada drone ativou o modo exterminador, acionando uma IA para identificar alvos a serem interceptados. Kokonovsky ressalta a letalidade do Terminator em uma citação impactante publicada pela New Scientist. Nós apenas lançamos e sabemos que tudo estará morto. Tudo que encontramos ali, nessa área, estará morto, disse Kokonovsky, antes de explicar brevemente como o Terminator funciona. Não há conexão com o drone. Você não vê o vídeo nem nada. Tudo o que ele vê será eliminado. Isso significa que esse drone é diferente de qualquer outro que a Ucrânia já produziu. Todos os outros drones, mesmo aqueles que não têm câmeras para fornecer vídeos em tempo real, são supervisionados de alguma forma pela Ucrânia. A Ucrânia sempre sabe o que seus drones fazem, seja assistindo às imagens gravadas ou rastreando o trajeto do drone a longas distâncias por satélites e instrumentos. Existe algum nível de supervisão humana, exceto no Terminator. Esse drone incrível faz tudo sozinho. Se não há transmissão de vídeo do Terminator, como Kokonovsky pode afirmar com tanta certeza que o drone autônomo de IA cumpriu sua missão? A Ucrânia enviou drones de reconhecimento para avaliar os resultados da operação. Drones de reconhecimento examinaram uma cena com 2 soldados e um caminhão, segundo relatos. Esses soldados e o caminhão não foram atingidos por drones controlados pelos ucranianos, então só restava uma conclusão. O Terminator fez exatamente o que seu homônimo do filme faz. Não dava para negociar com ele, não podia ser convencido, não sentia pena nem remorso. Não importava o que os soldados russos fizessem, o impiedoso Terminator veio e os destruiu. Só sabemos desse teste porque Kokonovsky revelou. Militares ucranianos e o Ministério da Defesa permaneceram em silêncio. Pode haver alguns motivos para isso. A Ucrânia pode não querer revelar nenhuma informação sobre como projetou e usou o Terminator, já que até mesmo o menor detalhe pode ser suficiente para ajudar a Rússia a desenvolver uma versão do drone para usar contra a Ucrânia. Ou, mais provável, a Ucrânia reconhece preocupações éticas no uso de drones sem intervenção humana e evita revelar ao mundo que testou esse tipo de drone. Isso nos leva a uma parte da história que fará Putin e seus lacaios suspirarem aliviados. O Terminator não é um drone novo. Os testes que Kokonovsky revelou ocorreram há cerca de 2 anos. Isso assusta ainda mais a Rússia, já que a tecnologia supostamente em desenvolvimento já está com a Ucrânia. Já foi testada e funciona. Se a Ucrânia precisar, pode trazer o Terminator de volta para destruir soldados e equipamentos russos na linha de frente. Por outro lado, por que o Terminator não está na linha de frente se funciona? O governo ucraniano tem preocupações éticas legítimas sobre o uso desse drone, tema que abordaremos em breve. Por ora, saiba que o governo ucraniano proibiu o uso de IA na fase final de ataque a alvos.
A tecnologia pode ser usada para localizar e rastrear, mas quando se trata do ataque final, qualquer arma que use IA precisa ser controlada por um humano em suas etapas finais. A Ucrânia sabe o quão perigosa pode ser a tecnologia que tem em mãos. Seus testes mostram tudo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou em 2025 que é preciso regular o uso de IA em armas imediatamente, antes que todos estejam criando drones, como o testado pela Ucrânia em 2024. Zelensky disse à Assembleia Geral da ONU que regras globais sobre o uso da IA em armas são tão urgentes quanto conter armas nucleares. A Ucrânia parece ter criado regras próprias nesse sentido. Então o Terminator está fora por enquanto. Muita coisa pode mudar se a Rússia conseguir colocar as mãos em tecnologia semelhante e começar a tentar usá-la no campo de batalha. A principal história desse drone é que ele pode ter sido um dos primeiros passos para a Ucrânia criar um exército com robôs e drones, algo que vem testando e desenvolvendo. Autonomia total pode não ser permitida, mesmo sendo possível. O conceito central desse drone, de afastar os humanos para protegê-los do exército russo, segue muito vivo e forte. Esses testes mostram o início da ascensão dos robôs que a Ucrânia quer implantar em todas as suas forças armadas. E 2 anos depois que o Terminator voou, a Ucrânia passou de dar passos hesitantes enquanto lidava com uma tecnologia da qual tinha receio, para o uso confiante de robôs, drones, autonomia e interessante de lavado de formas que não criam dilemas éticos. Em março de 2025, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, CSIS, apontou os principais objetivos da Ucrânia ao buscar evoluir a tecnologia do Terminator. Segundo o CSIS, a principal prioridade da Ucrânia é retirar o máximo de soldados do combate ativo e substituí-los por sistemas autônomos não tripulados. Isso reduz fadiga, estresse e riscos para soldados ucranianos na linha de frente, além de ajudar nos problemas de mão de obra que podem afetar a defesa da Ucrânia contra a Rússia no futuro. A CNN informa que cerca de 2 milhões de pessoas são procuradas na Ucrânia por tentar evitar o serviço militar. O Kyiv Independente acrescenta que em janeiro de 2026, 200 mil soldados mobilizados estavam ausentes sem autorização. Pouco se fala sobre esse problema, mas ele impõe um fardo real às forças de defesa ucranianas diante da estratégia russa de superioridade em números. Sistemas robóticos autônomos, ou pelo menos sistemas robóticos que possam operar na linha de frente, enquanto são controlados por pessoas a quilômetros de distância, seriam a solução perfeita para esse desafio de falta de pessoal. E com o risco reduzido, a ideia de servir ao seu país em sua defesa contra a Rússia também seria muito mais atraente para soldados que estão mais inclinados a fugir do que a lutar. Se não enfrentarem soldados na linha de frente, mais pessoas podem escolher lutar em vez de fugir. Mas o que isso significa para o presente e o futuro da Ucrânia? A ascensão do Terminator e das máquinas inspiradas por ele pode seguir 2 caminhos. Uma delas seria o cenário infernal que Volodymyr Zelensky e a Ucrânia parecem determinados a evitar, onde máquinas não tripuladas e autônomas estão matando sem qualquer intervenção humana. A outra parece ser o caminho que a Ucrânia está seguindo, uma fusão entre homem e máquina, para criar soluções semi-autônomas que podem ser inspiradas pelo drone Terminator, mas que não são tão desprovidas de alma ou ética. Antes de nos aprofundarmos em ambos, queremos lembrar você de que está assistindo ao The Military Show. Se estiver gostando deste vídeo, inscreva-se para não perder nenhuma das nossas próximas coberturas. Uma visão sobre o futuro da guerra na Ucrânia vem do engenheiro de Kiev, Yaroslav Asniuk. Falando ao Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, ou IEE, durante uma reunião em dezembro de 2025, Asniuk imaginou um futuro sombrio em que enxames de drones autônomos transportam outros drones autônomos para protegê-los de interceptações de drones autônomos. Esses enxames, controlados por agentes de IA e supervisionados por algum general humano, se tornam padrão na Ucrânia. Como se proteger disso? Ele questiona, citando drones marítimos usados pela Ucrânia para enfraquecer a frota do Mar Negro e atacar a Crimeia. A resposta é que não há proteção. Se a Ucrânia apostasse totalmente na tecnologia Terminator testada em 2024, esse futuro seria bem possível. A Ucrânia, junto com todos os campos de batalha do futuro, entraria em um cenário distópico de pesadelo. Os soldados humanos enviados só se esconderiam enquanto as máquinas lutassem entre si. Os comandantes ainda atuariam, mas supervisionando tantos drones que não conseguiriam controlar seus alvos. A guerra será travada tanto entre inteligências artificiais quanto entre nações. Alguns afirmam que a Ucrânia já é um campo de batalha semelhante. Um soldado russo pode olhar para o céu e ver drones FPV em patrulha constante,
sabendo que os operadores humanos desses drones enviarão suas máquinas para matar assim que o soldado for avistado. Mas a interação humana é decisiva. Com um operador humano, o soldado russo ainda tem a opção, por mais breve que seja, de se render. Eles poderiam acenar bandeira branca e esperar receber clemência. Já vimos isso no passado recente. Em julho de 2025, drones e robôs terrestres operados pela 3ª Brigada de Assalto da Ucrânia em Kharkiv usaram uma combinação de drones e robôs terrestres para fazer soldados russos prisioneiros. Tudo isso sem envolver diretamente soldados ucranianos. Se o drone Terminator testado pela Ucrânia se popularizasse, não haveria garantia dessa opção. Lembre-se de que esses drones são programados para rastrear e destruir. Não há espaço para compaixão humana, ou mesmo para o conceito de fazer prisioneiros para usar como moeda de troca. Esse é o desconexão distópica. E é provavelmente por isso que não estamos vendo a Ucrânia levar o Terminator ou drones semelhantes do campo de testes para o uso em larga escala. Na Ucrânia, vemos a combinação do melhor da tecnologia autônoma com o controle humano, evitando que a guerra vire uma disputa totalmente sem alma entre máquinas. A Ucrânia não evita usar IA em drones, na verdade, faz o oposto. A Ucrânia está adotando a IA, mas está fazendo isso de uma forma que segue uma direção diferente daquela que poderia ter seguido se tivesse apostado totalmente no drone Terminator. O Kyiv Independent destacou em abril que o Ministério da Defesa da Ucrânia promoveu um ecossistema de IA com mais de 200 empresas produzindo drones com inteligência artificial. Esse ecossistema já gerou mais de 300 soluções em IA registradas na Brave One, plataforma usada pela Ucrânia para centralizar o desenvolvimento de drones. A Ucrânia criou o A1 Defense Center, um polo de IA que a Ucrânia espera que entregue a tecnologia com IA do futuro. Então, a Ucrânia está claramente usando IA, mas a forma como faz isso é diferente do que vimos no teste do Terminator. Veja o que tem acontecido com os ataques da Ucrânia contra a logística russa na retaguarda próxima nos últimos meses. Esses ataques foram essenciais para cortar suprimentos russos, especialmente na Crimeia, isolando as tropas inimigas. Segundo a Forbes, a Ucrânia utiliza drones com inteligência artificial para atacar linhas de suprimento desde pelo menos o verão de 2025. Drones com IA fazem as primeiras tarefas que o Terminator executou em seu teste. Usando inteligência artificial, eles localizam, rastreiam e até seguem os alvos, mas a diferença principal é que os operadores dos drones podem ver tudo e estão envolvidos em tudo, desde o planejamento da missão até a conclusão da última etapa da tarefa, que é realizar o ataque em si. Os drones com inteligência artificial da Ucrânia não estão simplesmente sendo enviados para o ar para matar. Eles estão sendo enviados para locais específicos que a Ucrânia deseja atacar. Mesmo identificando alvos automaticamente, a decisão final ou aprovação do ataque pela IA sempre cabe a um operador. Em outros lugares, a IA está sendo usada para eliminar alvos de forma autônoma, mas esses alvos não são humanos. Em 8 de junho, a United 24 Media informou que a empresa ucraniana Maxon Systems criou um sistema de IA integrado à rede de radares de defesa aérea da Ucrânia, permitindo que drones interceptores rastreiem e ataquem drones de ataque do tipo Shahed que se aproximam. A tecnologia já foi testada em combate, tem 95% de sucesso nas interceptações e funciona como o Terminator. Como no Terminator, um operador escolhe a zona de ataque ou alvo. Com o comando emitido, o interceptador decola. Não é necessária mais nenhuma intervenção. Uma vez no ar, o drone interceptador rastreia e ataca sem pilotagem manual. A IA embarcada foi treinada para reconhecer Shaheds e drones de ataque, reduzindo as chances de agir fora de controle. A Ucrânia mantém um operador humano no processo para cancelar ataques até os últimos segundos. Pode ser a evolução natural da tecnologia do drone Terminator. Em vez de adotar a abordagem de eliminar todos, como foi feito com o Terminator, os desenvolvedores de drones da Ucrânia aprimoraram o que o Terminator podia fazer, ao mesmo tempo em que introduziram salvaguardas para garantir que a tecnologia de IA só mire em alvos não humanos e possa ser cancelada a qualquer momento. Esse é o futuro da automação segundo a Ucrânia, mostrando que o teste do Terminator foi só o começo. Mesmo assim, a Ucrânia mantém seus planos para um exército de robôs terrestres. A Defense News informou em abril que a Ucrânia planeja operar 25 mil robôs terrestres até meados de 2026. Embora esses robôs possam operar semi-autonomamente, inclusive ocupando posições russas, como em um incidente em abril onde imitaram a infantaria, o objetivo é mais preservar vidas do que tirá-las. Especificamente, a Ucrânia quer usar a tecnologia de IA para garantir que o menor número possível de seus soldados morra na linha de frente.
Os robôs terrestres da Ucrânia agora realizam missões de logística e evacuação, substituindo soldados humanos que até poucos meses atrás seriam obrigados a correr os riscos inerentes a essas operações. Segundo o Defense News, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia atribui a introdução de robôs terrestres, alguns controlados e outros semi-autônomos, a redução de 30% nas baixas de pessoal. O que vemos em todos esses exemplos é o legado dos testes do drone Terminator de 2024. Quanto ao próprio Terminator, é improvável que o vejamos no campo de batalha tão cedo. Ao lado de Zelensky, que alertou na ONU sobre os riscos da enchão de aeronaves na guerra, o secretário-geral Antônio Guterres condenou a ideia de máquinas de matar autônomas como Terminator, chamando-as de politicamente inaceitáveis e moralmente repugnantes. A Ucrânia parece concordar, por isso não vimos o Terminator original voar desde os testes iniciais. Mesmo se deixarmos de lado as considerações éticas, também existem algumas preocupações sobre a possibilidade da IA que controla esse tipo de drone sair do controle. Se a IA falhar e confundir soldados ucranianos com russos, o fogo amigo teria um novo significado. Ainda pode ser chamado assim quando a arma nem é controlada por um aliado. O Terminator mostrou que a Ucrânia consegue criar algo que muitos imaginaram, mas poucos desejam ver em combate. A tecnologia do drone segue nos sistemas semi-autônomos criados pela Ucrânia em 2026. Já o alívio da Rússia vem com uma ressalva. Se a Rússia começar a introduzir qualquer coisa parecida com esse tipo de tecnologia na Ucrânia, então não haverá mais limites. O drone Terminator está pronto. A Ucrânia sabe construí-lo, e o drone já foi testado em combate. Basta a Ucrânia mudar de ideia, e o teste em que soldados russos caíram como moscas em 2024 pode se tornar uma nova realidade para a qual a Rússia não está preparada. Por enquanto, essa realidade não parece iminente, mas isso não significa que a Ucrânia não esteja desenvolvendo novas tecnologias de drones o tempo todo. Você se lembra daqueles ataques contra a logística russa que mencionamos? Alguns desses ataques usaram um novo drone de médio alcance, Morrigan, que está destruindo as linhas de suprimento da Rússia. Envolto em segredo, esse drone pode ser decisivo. Descubra o que sabemos e por que o Morrigan é tão importante assistindo ao nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para saber mais sobre as armas secretas empregadas e testadas pela Ucrânia na guerra contra a Rússia. Obrigado por assistir.